Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver mais sobre Design Sprint, mais especificamente também na parte de seleção do alvo. Pessoal, essa aula está dividida em Introdução ao Design Sprint, a parte de seleção do alvo, onde nós vamos falar dos papéis, do mapa da Sprint, do alvo da Sprint e, por fim, vamos montar o backlog da nossa Sprint. Pessoal, como eu já mencionei para vocês, o Design Sprint é um processo criado pela Google Venture. A Google Venture é um braço de inovação da Google. Este processo foi criado para testar ideias em apenas 5 dias. E ele pode ser usado para testar ideias de hardware, de software. Deixo aqui para vocês a referência básica, que é esse livrinho aqui. Pessoal, neste processo, ele é dividido em 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na segunda-feira, a ideia é vocês entenderem qual é o alvo da sprint, entender qual é o problema que vai ser atacado. Por quê? Você só tem um intervalo de uma semana, então o foco é extremamente necessário. Já na terça-feira, nós vamos ajustar e fazer esboços, com base no alvo que nós selecionamos na segunda-feira. Na quarta-feira, nós vamos decidir, entender um pouco melhor, tomar as decisões para refinar o nosso protótipo. Na quinta-feira, pessoal, é um dia dedicado exclusivamente para a construção do protótipo. É aqui que nós vamos realmente tornar a nossa ideia real. Na sexta-feira, pessoal, a recomendação é que a gente faça os testes com os usuários finais. A ideia é que a gente coloque na frente de pelo menos 5 usuários e que esse usuário ele utilize o sistema, para que com isso a gente possa validar, entender as reações do usuário. Lembrando que nesse processo é feito com uma quantidade de profissionais formados. Aqui, na nossa disciplina, nós vamos executá-lo em um tempo muito maior, pois estamos aprendendo enquanto fazemos o processo. Pessoal, no Design Sprint existe o papel de definidor. O definidor é o seu cliente ou um representante do seu cliente. Ele sabe do problema e indica a direção para a equipe. Seu papel é crucial para a validação das atividades. Fazendo uma ligação com o Sprint Lab, que é o programa de extensão que estamos utilizando, nós temos o dono do protótipo. O dono do protótipo, pessoal, faz o papel do definidor. É ele que vai indicar o caminho, o problema e vai validar o protótipo ao final. Por isso que é importante que nesta etapa vocês já tenham definido o cliente de vocês. Pessoal, além disso, existe o papel de facilitador no Design Sprint. O facilitador, pessoal, é quem controla o tempo das atividades, as entregas realizadas, ele dita o ritmo dessas atividades. A recomendação também é que enquanto vocês estejam fazendo as atividades, que vocês guardem o telefone e outras distrações. É muito importante, pessoal, que vocês escolham quem será o definidor, o facilitador. Então, nesse caso, é muito importante que vocês escolham quem será o definidor e o facilitador. Pessoal, então vamos à primeira parte, a seleção do alvo. Trouxe para vocês aqui uma visão geral do processo e aonde estamos. Nós já fizemos o aquecimento, montamos a nossa equipe, fizemos a parte de ideação. Agora nós estamos na seleção do alvo, onde nós vamos de fato focar a nossa sprint. Depois nós vamos fazer o esboço da solução, criação do protótipo e, por fim, a validação do protótipo. Pessoal, sempre em paralelo nós estamos validando com o nosso público-alvo e também validando com o dono do protótipo. Pessoal, então vamos iniciar a construção do mapa, o mapa da nossa sprint. A minha recomendação para vocês é escreva o passo final do lado direito. Eu vou mostrar para vocês mais à frente. Lixe os papéis do lado esquerdo, no mínimo de 4 e no máximo de 10 passos intermediários, palavras e setas no meio. Faça perguntas como: o que esse papel faz? E depois dessa tarefa, o que acontece? Desenhe o mapa, depois revise. Por fim, valide com o seu cliente. Pessoal, então vamos a um exemplo. Esse exemplo está no livro do Design Sprint. Pessoal, como eu falei com vocês, a ideia é, primeira coisa, qual é o objetivo? Escreva do lado direito. Então, nós temos aqui o exemplo de uma clínica médica que trata de terapias de pessoas com câncer. Então, para essa clínica e para esses pacientes, quanto mais rápido a gente iniciar a terapia, mais a chance de uma recuperação. Então, do lado de cá, nós colocamos iniciar a terapia. Pessoal, do lado esquerdo, a gente listou alguns papéis que trabalham para iniciar a terapia. Nós temos o paciente, o médico e o coordenador ali do hospital, da clínica. Então, pessoal, o nosso alvo do lado direito e aqui do nosso lado esquerdo,
os papéis. E aí a gente começa perguntando, poxa, mas o que o paciente faz, né? O paciente, ele marca uma consulta. E depois, o que acontece? E aí o nosso definidor, ele vai explicando, o nosso cliente vai explicando. Olha, ele consulta para discutir ensaios clínicos, faz a inscrição e inicia a terapia. Tá, mas e o médico e o coordenador? Quais são os papéis dele? Ah, o médico e o coordenador, eles procuram ensaios que combinem, eles ajudam na consulta do paciente para poder depois discutir o ensaio que vai ser realizado. Tá? Mas e depois? O que acontece? Ah, depois que eles procuram e combinam, a gente faz a inscrição dele para iniciar a terapia. Então, pessoal, percebam que a gente vai fazendo aqui um brainstorming de processo. Então, é entendendo de uma forma bem lúdica, sem muitas notações, sem muitas complicações, para a gente entender qual é o processo. Ó, lembrando que a gente tem pouco tempo. Então, no caso aqui, é só um pequeno mapa para tentar entender o problema para a gente selecionar o nosso alvo final. E aí, pessoal, qual é a ideia? É a gente tentar entender qual é a parte mais importante ali do nosso mapa, né? Então a gente quer agora o alvo da sprint. Para isso, a gente precisa perguntar para o nosso cliente, né? Qual é o seu cliente mais importante? Qual é o momento crucial da experiência? No caso aqui, eles selecionaram procurar ensaios que combinem com o papel do coordenador. Então, eles entenderam que essa parte aqui é a parte mais importante do sistema. Por que a gente precisa fazer isso, pessoal? Porque nós não temos muito tempo durante a sprint. Lembra que no Design Sprint são 5 dias. Aqui a gente tem um pouco mais de tempo, mas ainda assim o tempo é muito curto. Então a gente precisa de focar. Então, dado que eu selecionei esse alvo aqui, as minhas próximas atividades, todas elas vão ser focadas aqui. Então, por exemplo, pessoal, é muito importante que a gente consiga focar. Então, essa seleção do alvo aqui, ela vai fazer toda a diferença para o resto da nossa sprint. Por quê? Tudo que a gente for fazer daqui para frente vai levar em consideração essa seleção que a gente fez aqui. Por exemplo, se eu vou desenhar uma tela de esboço em papel, por exemplo, eu vou fazer com foco nisso aqui. Então, eu vou desenhar essa tela aqui, tá bom? Então, é muito importante que vocês selecionem um bom alvo. Pessoal, por fim, a ideia é que vocês elaborem um backlog das tarefas da sprint. Então, apesar da gente selecionar a mais importante, se por acaso der tempo, a gente pode fazer mais uma. Então, eu ordenei aqui de forma prioritária, né? Coloquei quem é o papel. Do lado de cá tem qual era a tarefa ou o requisito. Aqui é a prioridade. Então, procurar ensaios que combinem tem prioridade máxima, tem prioridade 1. O papel é médico e coordenador. Marcar a consulta, discutir ensaio, realizar a inscrição tem prioridades menores. Mas, se por acaso der tempo, eu posso botar dentro da minha sprint. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado.